Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sabedoria em Palavras. Eu sou Michelle Bittencourt e aqui neste canal nós refletimos de segunda a sexta sobre propósito e fé, sempre fundamentados na Palavra de Deus. Vou começar com perguntas. Você já parou para pensar onde está construindo a sua vida? Sobre que base você tem apoiado as suas decisões, seus sonhos, seus relacionamentos? Muitas vezes, corremos atrás de objetivos, nos envolvemos com pessoas, lutamos por oportunidades, mas nos esquecemos de olhar para o alicerce de tudo, a rocha firme que é Jesus Cristo. A Bíblia nos lembra, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, vamos lá no Novo Testamento. Mateus, capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Na construção de uma casa, eu não sei se você já teve oportunidade de construir uma casa ou de estar presente durante a fundação. Eu já construí uma casa do zero. Toda construção precisa de fundação sólida, e nossa vida não é diferente. Quando escolhemos construir, devemos prestar atenção em que alicerce estamos construindo. Opiniões humanas, sentimentos, circunstâncias instáveis. Qual é o alicerce que estamos colocando todos os nossos sentimentos e as situações da nossa vida? Como Jesus nos alertou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Assim, devemos permanecer com bom ânimo e com consciência sobre a base que estamos fundamentando a nossa vida. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, porque eu venci o mundo. Esses momentos difíceis podem se manifestar na nossa vida através de diversas formas. Conflitos inesperados que tiram o nosso sono, crise financeira que chega sem aviso nenhum, imprevistos, percalços no caminho ou até decepções. Muitas vezes nos sentimos desanimados, sobrecarregados, inseguros e nos perguntamos se vamos conseguir suportar tudo. E é natural sentirmos medo ou a ansiedade diante dessas adversidades, apesar da Bíblia nos alertar que não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Mas como somos humanos, a ansiedade sobrevém sobre nós e nós temos que ter o controle. Mas é nesse momento, nesse exato momento, que devemos perceber onde construímos a nossa vida. Qual é a base? Nós construímos sobre a areia ou sobre a rocha firme, que é Jesus? Mesmo que sejamos abalados, conseguimos nos reerguer, porque Ele está conosco. Não pela força do nosso próprio braço, mas porque é Ele quem faz. Ele nos sustenta, Ele nos dá força para prosseguirmos. No livro de Isaías, capítulo 43, uma passagem muito bonita, nos diz assim: Isaías 43, versículo 2. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, você não se queimará e as chamas não o atingirão. Isso significa que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar, podemos enfrentar cada desafio com fé e coragem, sabendo que Ele sustenta todos os nossos passos, nos mantém seguros. Muitas pessoas buscam segurança em relacionamentos, dinheiro, status, aprovações de outros,
mas tudo isso é instável. O profeta Jeremias, conhecido como profeta chorão, o livro de Jeremias fica logo na sequência após o livro de Isaías. Eu posso fazer uma mensagem depois falando sobre isso. Eu gosto de situar a localização bíblica porque muita gente nos acompanha fazendo a leitura bíblica. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Isso significa que nós não devemos confiar no nosso coração. Não devemos confiar em nós mesmos, na nossa própria força ou naquilo que depende da opinião e circunstâncias ao nosso redor. Isso é uma grande armadilha. Já viu aquela frase, você tem que ouvir seu coração? Nada disso. Não é por aí. A Bíblia é muito clara, né? Inclusive no versículo 10 diz assim: eu, o Senhor, sondo o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Quando os desafios aparecem, tudo parece desmoronar. Por isso, precisamos refletir. Se um momento difícil chegasse hoje na sua vida, como você reagiria? Talvez você até esteja vivendo esse momento. Seus sonhos, seus relacionamentos, seus valores, tudo desabaria? Construir sobre a rocha firme exige sabedoria para fazer o que está escrito na palavra de Deus. Não basta ouvir, é preciso viver de acordo com ela. Amar sem esperar retorno, perdoar mesmo quando dói, sermos íntegros mesmo que ninguém esteja nos olhando. Quando colocamos Cristo no centro das nossas decisões, nossa paz e nossa direção permanecem firmes e centradas independentemente das circunstâncias. Como está escrito no livro de Salmos, agora a gente volta um pouquinho, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 62, versículo 2, que diz assim: só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu alto refúgio, e eu não serei abalado. O que faz a diferença é você se levantar novamente e permanecer confiando no Senhor, seguindo firme, porque Ele é fiel. No livro de Provérbios, nós estamos em Salmos. O próximo livro é Provérbios. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Eu botei uma observação aqui. Confiar no Senhor. Eu confio e Deus faz. A vida construída sobre a rocha firme nos traz frutos reais, nos traz paz em meio às dificuldades, decisões sábias e consistentes, em meio a turbilhões que estejam nos acontecendo ao nosso redor, porque às vezes nem é na nossa vida, mas é ao nosso redor. Mesmo que o mundo, tudo ao nosso redor, pareça instável, nós podemos nos levantar, podemos prosseguir cheios de esperança e segurança. Hoje eu quero te desafiar a refletir onde você tem construído a sua vida. Será que você tem se apoiado em pessoas, sentimentos, circunstâncias? Ou você tem colocado Jesus como o alicerce de tudo? Não espere que os desafios cheguem para descobrir se a sua base está firme ou se ela é frágil. Escolha hoje, escolha Jesus como a sua rocha firme e veja a sua vida ser transformada. Veja a sua vida segura e sólida eternamente. Por mais de 10 anos eu ministrei a palavra ao Ministério Infantil. E lá eu gostava de levar exemplos para que as crianças compreendessem. Eu comprei uma bacia quadrada
e nela eu coloquei 2 montes, um monte de pedra e um monte de areia. E coloquei a casinha de papel apoiada e peguei um copo com água representando a chuva. Eu derramei aquela água sobre a casa que estava na areia e ela caiu. A areia se esparramou e a casa caiu, desabou. E as crianças ficaram chocadas. Quando eu joguei a água na casa que estava sobre a rocha, sobre as pedras, sobre as britas, ela permaneceu firme até acabar toda a água do copo. Eu vou ver se eu encontro alguma imagem nos meus arquivos e coloco aqui para vocês verem. Se nós pararmos e visualizarmos essa ilustração, nós vamos ter a certeza de quão importante é esse firmamento sólido por debaixo da nossa vida. Se em algum momento desse vídeo você percebeu que não tem construído a sua vida sobre um alicerce sólido, comece hoje, comece agora. Ore, medite na palavra, pratique o que Deus diz, tome decisões alinhadas à palavra dele e veja sua vida se firmar. Como diz no livro de Mateus, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E Mateus 27, 26. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. O Salmo 91 nos diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu te pergunto, qual a área da sua vida você precisa alinhar com Cristo hoje? Quais decisões precisam ser reposicionadas sobre a rocha firme? Faça escolhas conscientes. Mas a melhor escolha de todos é viver com Jesus e fazer dele o centro da sua vida. Porque só assim você poderá se reerguer diante de qualquer dificuldade e produzir frutos que duram para sempre. Lembre-se, não é sobre nunca ter caído, mas é sempre sobre ter força para se levantar, se reerguer e continuar confiando e caminhando com Ele, a rocha firme que não falha. Dessa maneira, os desafios se tornam crescimento e a sua fé se transforma a cada dia. Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa firmar-se na rocha eterna. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Esse foi o Sabedoria em Palavras de hoje. Eu te espero amanhã para mais um episódio e que Deus te abençoe.